Bom dia, segundo ano. Se tiver algum novato, eu me chamo Patrícia Feitosa, sou a professora de História e Sociologia de vocês. Essa aula, ela será de História e nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro, que é o mercantilismo e o colonialismo. Bom, o capítulo ele não é muito extenso, mas ficaria muitas informações. Então, nessa primeira aula, eu vou estar tentando falar para vocês sobre o mercantilismo e o surgimento do colonialismo. Numa próxima aula, a gente tenta falar sobre o colonialismo, ok? Para nós entendermos sobre o mercantilismo, uma das coisas que a gente precisa compreender de imediato é que entre o século XV e XVIII e até um pouco antes, a Europa era considerada o centro do mundo, ou seja, todas as políticas, a forma de economia, a questão social, o que era considerado bambambam da época, as civilizações mais importantes que existiam, ficavam na Europa, certo? Entendendo isso, vai nos ajudar muito quando nós formos tentar compreender um pouco como foi que eles se lançaram e conquistaram outros territórios. Bom, o mercantilismo ele é uma espécie de capitalismo do século XV. Okay? Como assim? O capitalismo ele é um sistema político, ideológico, econômico que existe atualmente. A maioria dos países, inclusive o Brasil, é capitalista. No século XV e no século XVIII, os historiadores, quando foram estudar esse período, eles não conseguiam estabelecer que tipo de política econômica ocorria naquela época. Então, eles pegaram práticas de vários países, juntaram e deram o nome de mercantilismo. Alguns países utilizavam as três práticas, outros utilizavam só uma, mas era o que era comum naquela época. É o que eu vou falar para vocês agora, que são as três práticas mercantilísticas. A primeira prática era o metalismo. Vejam só. Hoje em dia, para um país ser considerado potência, tem inúmeros pontos, importantes. Mas a gente sabe que o país ele precisa ter muita indústria, muita tecnologia, petróleo e etc e tal. Naquela época, para um país ser considerado rico, ele tinha que ter metal precioso, ouro ou prata, e não precisava necessariamente ser encontrado em suas terras. Mas se ele tivesse esse metal para produzir as suas moedas, ele já era considerado um país muito rico. Então, uma das coisas que vai fazer os europeus se lançarem para outras nações é justamente a busca por esses metais, ouro e prata. Então, a primeira prática mercantilística era o metalismo. A outra prática era a balança comercial favorável. Essa balança comercial, gente, ela existe até hoje, né? Todas as nações, elas precisam ter sua economia em equilíbrio. O que significa isso? Um país, ele precisa vender mais do que comprar. Ou seja, ele precisa exportar mais, lucrar mais do que importar, do que ter prejuízo, certo? Isso é fato. Naquela época já era assim também. O que os países queriam? Eles queriam vender muito mais os seus produtos manufaturados do que comprar. O que eram produtos manufaturados? A manufatura ela fica depois do artesanato, mas antes da industrialização. A manufatura era um trabalho manual, mas já tinha uma pessoa que era o dono da manufatura e que ele empregava várias pessoas. A diferença do artesanato é porque agora o artesão ele não ia mais produzir o produto completo, não, ele ia fazer só uma etapa. Por exemplo, se ele ia produzir uma sandália de couro, um artesão ia cortar o couro, o outro ia lixar, o outro ia criar o molde. E assim a produção era bem mais rápida. Como não existia a indústria ainda no século XV, então eles investiam nessas manufaturas. Então eles queriam muito vender os seus produtos manufaturados. Para essa balança ficar em equilíbrio, vem outra prática, que é o protecionismo. Os reis, os governantes dos seus países, o que eles faziam? Eles criavam leis que protegessem essas manufaturas, que protegessem o mercado interno. Como eram essas leis?
o produto que viesse de fora para determinado país, ele ia receber um imposto. Ou seja, quando ele entrasse no país, ele ia estar bem mais caro. Essas leis protecionistas, gente, elas existem até hoje, elas são fundamentais para proteger a economia de uma determinada nação. Vou dar um exemplo. Se a Inglaterra vendia tecidos, então ela vendia os seus tecidos e quando alguém tentasse comprar tecidos franceses, esses tecidos iam receber um imposto, iam ficar mais caro e aí as pessoas iam optar por comprar os produtos ingleses do que comprar produtos franceses. Alguns historiadores consideram que o colonialismo era uma prática do mercantilismo. Já outros historiadores acreditam que o colonialismo é uma consequência do mercantilismo. Bom, isso não faz tanta diferença para a gente, mas o que nós sabemos é que, paralelo ao mercantilismo, surgiu o colonialismo. O que foi esse colonialismo? Bom, por conta das práticas mercantilistas, começou uma disputa de mercado, uma disputa por territórios. Por quê? Toda nação queria encontrar ouro, queria ter muito ouro por conta do mercantilismo. E às vezes o seu território não tinha tanto, então eles precisavam buscar em outros locais. Então, eles começaram a buscar territórios onde tivesse ouro e prata para eles estarem explorando. Essa questão também dos produtos não estarem mais sendo vendidos nos países que eram potências, o exemplo que eu dei da Inglaterra. A Inglaterra colocava leis sobre os produtos, impostos sobre os produtos franceses. Então, quando chegava na Inglaterra, os produtos franceses ficavam muito caros, ninguém comprava. Então, a França precisava encontrar outros locais para vender os seus produtos. Então, ela também se lançou a procurar novos territórios. Vai surgir uma relação chamada de metrópole-colônia, certo? A colônia é o território que é conquistado e a metrópole é o território que conquistou. Vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal, né? Entre Brasil e Portugal existia um pacto, só que era um pacto imposto por Portugal, no qual o Brasil só podia comprar de Portugal e só poderia vender os seus produtos para Portugal. Daí tem início o colonialismo, né? É o momento onde vai estar surgindo essa colônia e essa metrópole. O colonialismo que vai nos interessar nesse capítulo é o que a gente vai falar do Brasil. Como foi que os portugueses chegaram aqui, o que eles exploraram primeiro, por quanto tempo o Brasil ficou só sendo explorado para depois ser povoado, né? E tudo isso a gente vai falar no próximo vídeo, certo? O que eu quero de vocês? Provavelmente vocês já fizeram a leitura do capítulo, anotaram as dúvidas. O que o vídeo não conseguir sanar das dúvidas de vocês, vocês mantêm elas aí. E em outro momento eu vou estar abrindo para vocês tirarem todas as dúvidas que tiverem ficado sobre essa parte do capítulo que a gente estudou. Ok? Bons estudos e bom dia.